Curso de View, aula 8. Vamos dar exemplos ainda com as versões 2 e 3. Mais para frente, após a revisão, aí nós só daremos com a 3, porque vocês já devem estar escolados em como é que faz as transformações da 2 para 3, da 3 para 2. Bem, agora vamos usar o VFOR loops associado ao VIF VELSE, porque de nada adianta listar conteúdos sem a gente fazer determinadas modificações sobre ele. Então nós começaremos nessa forma simples, só listando. Vejam, até o acento aqui de Zélia não está aparecendo corretamente. E o final vai ser o relatório zebrado, que é tão comum dos gerentes pedirem para os seus funcionários fazerem. Nós estamos aqui tratando do exemplo 6. O primeiro contato com o VFOR é simplesmente listar os valores, ainda sem preocupar com os acentos, como vocês estão vendo aí. No código, ele será isso aqui que vocês estão vendo. A gente sempre tem que dar código simples para depois partir para os complicados. Então, partes identificáveis da string. Aqui eu estou mostrando a versão 2. Você encontra aqui um array, um objeto, JSON, onde estão listados determinados nomes numa estrutura uniforme, onde está nome, 2 pontos, e o nome entre aspas simples. E do lado de fora você vê que é um array, um objeto com nome contatos. E isso tudo dentro da seção data do nosso objeto view. E como sempre está instanciado lá dentro do elemento cujo id é app. Nós vamos considerar isso quase como se fosse palavras-chave, como se fosse uma norma. Evita da gente cometer erros no futuro. Bem, como se faz o for? Ora, é muito simples. Apenas você tem que tomar o cuidado com o seguinte: ele tem que estar dentro de uma estrutura repetitiva. E uma das estruturas repetitivas mais comuns que existem é o LLI. Vocês poderiam fazer para parágrafos também, mas você já usa a indentação do LLI, as propriedades dele de children, etc. e tal. Então, eu aconselho vocês a usarem VFOR dentro da estrutura ULLI. Então, ele tem contato em contatos. Contatos é uma variável contida aqui na seção do objeto view, ou seja, dentro do controlador, que é aqui a nossa aplicação, com seus dados, os seus métodos, suas propriedades, seus componentes, etc. e tal. Então, o contatos que vai estar sendo rodado é este daqui, é o arrayzinho aqui, o nosso objeto array. Para cada vez que ele repetir o LI, ele vai apresentar contato nome. Então, vocês estão vendo o produto aqui. Ele aparece essas bolotinhas aqui, porque nós não dissemos nada sobre tirar isso da estrutura ULLI, mas até que fica bonitinho e tal. Mas a estrutura VFOR não é uma panaceia, ela não é uma solução para tudo, não. De vez em quando vocês vão sentir a necessidade assim, eu quero saber mais ou menos a numeração, a ordem dela, porque eu preciso fazer determinadas transformações. E uma das coisas vai ser o relatório zebrado, que nós mostramos a vocês, que vai ser a última etapa, esse daqui. Bom, então nós temos que ter controle sobre a variável de contagem do loop. E aí, não vamos conseguir ter isso? Vamos conseguir sim, porque a pessoa que fez aí o view é de alta capacidade. Então vejam aqui como que fica o VFOR. Esse é o máximo que ele amplia, tá? Bem, vejam, aqui dentro foi modificado, ao invés de só contato em contatos, acrescentou que não é palavra-chave. Aqui na frente vocês colocam qualquer coisa, qualquer nome de variável, tá? Índice, IDX, qualquer coisa assim, e ele vai pegar o quê?
o numerador do loop. Então vocês já viram aqui, ó, o numerador aparecendo. Nós mandamos imprimir ele mais 2 pontos, mais contato nome dentro da template aqui. O nosso problema de identificação do índice está resolvido. Agora vamos para o exemplo final para ver como que ele foi zebrado. Esse aqui que eu estou apresentando para vocês já é da versão 3. Funciona na versão 2 também, mas eu estou alternando porque nós estamos ensaiando para largar a versão 2 aqui no curso. Mas, se houver alguma coisa, nós vamos deixar todos os exemplos no GitHub, da 2 e da 3. Mas, se aparecer, começar a aparecer características, instruções, comandos que só funcionam na versão 3, nós vamos chamar a atenção para vocês, tá? Essa é a nossa promessa. Bem, qual a dificuldade que um relatório zebrado apresenta para a gente? De 2 em 2 registros, nós temos alternância do fundo branco para um fundo amarelo claro, ou um fundo verde claro, ou um fundo azul claro. Então, é de 2 em 2. Vejam, qual a operação aritmética que dá essa variação de 2 em 2? É o resto da divisão por 2. Então, se o resto da divisão por 2 for 0 de um número, vocês vejam que nós pegamos o que justamente para esse propósito, o índice que está rodando na hora, para que a gente possa saber em qual linha que ele está. Então, a gente faz a divisão do índice do que por 2, pega o resto. Se for 0, aí o fundo fica branco. Se for 1, o fundo fica, no nosso caso aqui, amarelo. Nós podíamos fazer outros critérios, mas sempre de 2 em 2. Então, aqui dentro, nas regras de negócio, ou seja, dentro da instanciação, dentro da aplicação, do objeto aplicação, nós não temos nada, nós temos apenas dado. Mas, na camada de mostração, ou seja, de exibição, agora nós vamos ter, então, 2 condições. Uma sem fundo e a outra com fundo. O fundo está definido por classe, a classe lá na seção de estilo está com o fundo diferindo na cor. Então aqui no VIF, nós vamos precisar do VIF, né? Por isso que ele foi dado justamente em primeiro lugar, nas dessas instruções aqui. Nós garantimos que ele está inteiro, né? Parse int da chave, ou seja, o índice que está rodando na hora. Isso aqui, esse percent é o resto da divisão. Então, o resto da divisão por 2, quando for igual a 1, eu coloco a classe FND, que é o fundo amarelo, está definido lá no style. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Span.fnd, o background color. O display precisa ser block para ele obedecer a largura aqui, tá? De 300 pixels. E em caso contrário, ou seja, o VELSE, nós fizemos vários ensaios para saber em qual posição que viria o VELSE. Nós colocamos uma vez só a tag span, aí tentando fazer com if e else só no fechamento, não dá, é claro, então tem que ser feito dessa forma aí, até a gente ter outro par de comandos para a gente fazer outro tipo de estratégia para zebrar, tá? Mas esse aí deixou muito clara a associação que nós queríamos entre VIF, o VELSE, junto ao FOR, tá? E conseguimos um efeito muito bom. Vejam, aí começam a aparecer as características úteis do view, que é o quê? Uma simples definição aqui na camada de apresentação e nós já obtivemos nosso resultado limpo, tá? Esse código está limpo. Nós podemos fazer o quê? Fazer uma função, lá um método para esse parse int do que %2, ou seja, resto da divisão por 2. Mas tudo pode ser muito aperfeiçoado. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa aula 8.